Romanos é um livro clássico, ele vai nos ajudar a compreender acerca da justificação pela fé. Essa construção de pensamento, ela é preciosa, importante, para a gente poder entender finalmente o que seria essa questão do galardão, ok? Por quê? Porque na cabeça de muitos cristãos, galardão é uma obra, tá bom? É merecimento, né? E aí a gente vai entender por que isso se torna merecimento e por que alguns vão ter mais e outros menos, ok? E a gente vai tentar definir isso a partir dessas duas doutrinas importantes, que são a justificação pela fé, a santificação, e aí por fim o galardão, ok? Então vamos lá, vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe, e depois vamos ler o texto de Romanos 3. Querido Deus, obrigado por nos dar essa oportunidade de conhecermos a sua palavra nessa noite, que o Senhor nos ilumine, nos dê discernimento, capacidade, pela bondade do seu Espírito Santo, a que entendamos a sua vontade e possamos compreendê-la e também vivenciá-la em nosso dia a dia. Perdoa os nossos pecados, oramos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória dele. Amém. Romanos 3, 21 a 28 é clássico, eu vou ler o texto todo até o 31, mas nós vamos caminhar até o 28, ok? Diz assim a palavra de Deus, Romanos 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo, ao ser justificado, e ser justificador daquele que tem fé em Cristo. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Nós vamos ficar até o 28, mas para entender a ideia toda do apóstolo Paulo aqui, que não termina aqui, ele vai continuar no capítulo 4, né, fazendo uma pergunta, né, se Abraão teve que ser justificado. Mas a ideia nossa aqui, então, ao falar sobre isso, é a seguinte: nós vamos precisar entender essa relação da justificação pela fé de modo muito claro, que, aliás, o livro de Romanos é um livro clássico para isso, ele nos ajuda muitíssimo acerca dessa doutrina, e o próprio apóstolo Paulo vem construindo essa visão desde o começo do livro, quando lá no capítulo 1, do versículo 18 em diante, ele vai dizer que os homens deixaram a glória de Deus, mudaram a glória de Deus, adoram aves, quadrúpedes e répteis, e a partir daquele momento, então, os homens agora vivem segundo os seus próprios desejos, tanto os idólatras, tanto os desejos sexuais, tanto qualquer das suas práticas distante de Deus. Obviamente, a gente está começando a partir do Novo Testamento, mas a justificação começa com a queda, tá bom? Lá em Gênesis 3, o homem precisa ser justificado. Quando Deus, então, mata o primeiro animal ali, e ele coloca vestes dignas em Adão, ele está falando isso. Só eu posso justificar você agora, tá bom? E qual é o ponto, então? O ponto, indo para Romanos, né? É que você vai perceber que Paulo está construindo um pensamento interessantíssimo, dizendo que o homem deixou a Deus por causa da queda, e agora em Romanos ele está mostrando que esse homem que deixou a Deus transformou o seu coração, ou mudou o seu coração a servir outros deuses, adora aves, quadrúpedes e répteis, ele passa a desfrutar do quê? Da punição de Deus. Isso é importantíssimo em Romanos 1, quando Paulo vai dizer, a partir do versículo 18, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus já se revela, ela já está sendo revelada. A ideia ali é esta: Deus já está manifestando a sua ira sobre uma cultura de impiedades, de ímpios, de injustiças, de idólatras, de gente que pratica homossexualismo, que pratica idolatria, que
e Paulo vai mostrar sobre isso, até mesmo as mulheres mudaram a sua forma natural de se relacionar, suas relações íntimas, né? Falando sobre lésbicas, homossexuais, a idolatria, né? Adorando outros deuses, ignorando o Criador. Então, todo esse cenário que ele vem construindo no capítulo 1, quando ele chega aqui no capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos. E aí você vai mais adiante um pouquinho, você vai ver aqui, mais um pouquinho, voltando um pouquinho aqui no capítulo 3, você vai ver Paulo citando aqui um texto muito conhecido nosso, do Salmo, que diz o quê? Não há nem um justo sequer. Então toda essa construção do pensamento do apóstolo Paulo, baseado logicamente no Antigo Testamento, no Gênesis, na queda, ele vem construindo uma ideia importantíssima para deixar claro para nós que essa doutrina da justificação é uma forma que Deus encontrou para nos justificar nele, por meio de Jesus Cristo, porque senão nós somos alvos do pecado, alvos da ira de Deus, ok? Então, nesse sentido, Paulo vem construindo um pensamento, e ele vai construir esse pensamento mostrando para nós que todos nós pecamos, e, portanto, todos nós precisamos da glória de Deus, carecemos da glória de Deus. Então, como não há nenhum justo, fica claro que ninguém pode ser justificado pelo cumprimento da lei ou pelas suas obras, isso é muito importante. Paulo vai nos mostrar, então, que, em primeiro lugar, ninguém é justificado pela lei porque ninguém consegue cumprir a lei. É isso que ele vai dizer no capítulo 3, versículo 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca de todo mundo seja culpável perante Deus. Ninguém será justificado pelas obras da lei, versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei me aponta o pecado, ela mostra quem eu sou, ela aponta a minha natureza decaída, a qual ele vai dizer no capítulo 3, versículo 23, que eu pequei, eu sou pecador, a minha essência é de uma essência pecaminosa, essa é uma marca em mim, e eu careço de Deus, preciso de Deus. Por isso a justiça de Deus, quando Paulo vai dizer aqui acerca dessa relação da justificação, quando ele diz todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, ele vai dizer, na segunda parte do texto, ele está dizendo o seguinte, que a justiça de Deus não é uma justiça que condena, mas salva, porque se nós carecemos de Deus, carecemos da obra de Cristo, da justificação em Cristo, ou da justificação que justifica todos os pecadores, a ideia é essa mesmo, justifica todos os pecadores que creem em Cristo Jesus, capítulo 3, versículos 21 a 24, olha só, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ora, se Deus vai manifestar a sua justiça sobre nós, Paulo vai dizer que nós precisamos da glória de Deus. E aí no versículo 24, então, ele vai mostrar o que Deus nos oferece em Cristo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante redenção que há em Cristo Jesus. Então essa ideia de que Deus salva pecadores e torna pecadores justos, versículo 26, ela é muitíssimo importante. Ela é muitíssimo importante. Por quê? Porque o que Deus está fazendo, ou o que Ele fez por nós em Cristo, é nos absolver dos nossos pecados, cancelar os nossos pecados. E esse texto agora conclui então com a ideia do versículo 27 e 28, para nós entendermos o que é o ponto da justificação. Olha só, onde pois a jactância foi de todo excluída, por que a lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Esse é um ponto importantíssimo quando a gente fala de galardão, que as pessoas entendem que elas serão justificadas, que elas receberão meritoriamente o seu galardão por causa das suas obras, né? Mas o que Paulo quer então construir aqui na nossa mentalidade é entender que lá desde o Gênesis, o homem que foi alvo da tentação e da queda e intencionalmente desobedeceu a Deus, porque Adão era perfeito e o fez por intencionalidade do seu coração
já desejoso do fruto, quando ele peca, e quando Deus então mata o primeiro animal no jardim e provê roupas para ele de pele de animal, quando ele está escondido lá com roupas de folhas de figueira, quando Deus faz isso, Deus está mostrando que a única forma do homem ser justificado é pela obra dele, por algo que ele fará pelo homem. Então Paulo, nós não começamos em Gênesis para não estender muito, mas é importante que esse cenário esteja na sua mente. Então, Paulo, ao escrever a sua carta, uma carta extremamente doutrinária, vai mostrar-nos que esse pensamento é essencial, de tal maneira que o homem sem Deus, capítulo 1, versículo 18 em diante, passou a viver, até o 32, passou a viver segundo o seu próprio desejo. E quando ele passou a viver segundo os seus próprios desejos, como Deus abomina a prática do pecado, esse homem está debaixo da condenação de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, como nos diz a palavra, proveu uma forma para ele. E essa forma é a forma de declarar ele justo. Então, o que Deus fez foi condenar Cristo e não o homem. Isso é muito importante. A justificação é um ato de Deus condenando Cristo e não o homem no nosso lugar, ok? Para que ele pudesse absolver, receber todo o nosso pecado. Então nós sermos considerados justificados pela obra da fé, pela fé, ok? Bom, pensando nisso, eu trouxe aqui uma ideia da confissão de fé que vai definir justificação da seguinte maneira, a nossa segunda parte aqui. Tudo bem essa ideia? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui. Ok. Então, olha só. Dentro dessa ideia de ser justo, a confissão de fé vai nos dizer o seguinte: justificação é um ato da livre graça de Deus, por meio do qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos. Justificação define a confissão de fé. É um ato livre da graça de Deus. E o que esse ato livre da graça de Deus trouxe a nós? Perdão pelos nossos pecados, ou perdoando os nossos pecados. E quando esse ato livre da graça de Deus, por meio de Jesus, morrendo em nosso lugar, recebeu toda a condenação lá naquela cruz do Calvário, no nosso lugar, nós fomos perdoados. E então nós passamos a ser aceitos como justos a seus olhos, com base na justiça de quem? De Cristo. E a nós foi imputada essa justiça pela fé. Recebemos essa justiça pela fé. No entendimento nosso, da nossa visão reformada, nós não somos aceitos por Deus porque conseguimos ou conseguiremos algum dia alcançar a santidade perfeita. A gente vai falar sobre isso, tá? Na semana que vem. Crentes justificados continuam pecando, ok? Portanto, a fé que nos foi doada em Cristo Jesus, e a justificação que recebemos, ela não nos isenta de continuarmos fazendo o pecado, cometendo o pecado, né? Fazendo aqui uma distinção de Pedro, né? Não ficar na prática do pecado, é diferente, mas nós vamos continuar sendo pecadores, ok? A graça que nós recebemos, ela não tira de nós essa natureza pecadora, ela nos redime, ela nos salva, ela nos transforma para essa realidade que a gente vai conversar na semana que vem, que é chamada de santificação, e para a realidade perfeita quando Cristo voltar. Portanto, eu vou já adiantar uma ideia importantíssima aqui: justificação é um ato único, ato livre da graça de Deus, por meio do qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos a seus olhos, com base na justiça de Cristo, e a nós imputada e recebida pela fé. Justificação é um ato único. Deus faz isso uma vez só, por meio de Jesus Cristo, para as nossas vidas, ok? A santificação não, ela é um processo contínuo. Nós vamos perceber essa diferença na semana que vem, mas é importante ter isso em mente. Santificação é um processo que começou em nós, com a regeneração, a conversão, a fé, a vida modificada, mas nós não experimentaremos aqui a santificação de maneira plena. Por isso nós ainda, apesar de ser justificados, de ser justos, de Cristo ter recebido a punição pelos nossos pecados, nós ainda cometemos falhas, nós ainda cometemos pecados.
Deixa eu ver a Sandra aqui. Então, crer em Cristo já nos torna justificados? Por meio da fé, isso, por meio da fé. A fé que nos foi dada, porque nem fé nós temos por si só, né? Mas a fé que nos foi dada, uma vez que nós cremos em Cristo, já somos justificados. A justificação começa com a vocação eficaz, o processo da ordem da salvação, ok? Regeneração, a conversão, a vocação eficaz, a regeneração, a conversão, perdão, queridos, a vocação eficaz, a regeneração, o arrependimento, a conversão e a santificação, ok? Então, nós passamos a desfrutar a vocação eficaz, ela é um ato que nós entendemos ser da ordem da salvação. A Bíblia, a gente prega, Deus fala, e uma vez que Deus fala, o homem é convidado a se arrepender, a reconhecer os seus pecados, e quando ele faz isso, ele é regenerado, ele se arrepende, ele se converte por meio da fé, e ele passa então a ser alvo da santificação, que é o último processo que será concluído de maneira plena no coração dele, né? Portanto, quando nós falamos acerca dessa ideia, é importantíssimo que nós entendamos que nós temos ainda que lutar com os nossos desejos pecaminosos, ok? O fato de sermos justificados não nos torna pessoas perfeitas ainda neste mundo. A obra é perfeita, mas o corpo é imperfeito. O corpo é o corpo do pecado ou da corrupção, como menciona o apóstolo Paulo em outra das suas cartas. Portanto, o conceito de justificação aqui é um conceito, a gente já conversou sobre isso em outras ocasiões, é um conceito forense. O que isso significa? Tem a ver com um ato de Deus que declara a mim e a você que nós somos justificados pela obra dele. A justificação é um ato forense porque ela se fundamenta do princípio ao fim em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. O pecador agora recebe esse presente. A confissão de fé vai nos dizer isso. O pecador recebe esse presente do perdão que é imputado a ele por meio da fé. Agora, quem é o causador de tudo isso? Quem é o idealizador de tudo isso? Quem faz tudo isso? O próprio Criador na pessoa de Jesus Cristo, ok? Então, isso é muito importante. A ideia aqui é essa mesmo, é um ato forense, é uma ideia jurídica. Justificação é um nome jurídico, é uma nomenclatura jurídica que se refere a um ato de Deus por nós, que nos declara, nos imputa justiça de tal forma que o pecador agora é justo aos seus olhos. O pecador que carece da glória de Deus, que tem a marca do pecado, agora é justo aos seus olhos. Portanto, ainda somos justos, portanto, nós nos tornamos justificados ou somos justos, né? Por quê? Porque nós passamos a experimentar essa obra, ok? E uma vez experimentada essa obra, ela nos é imputada, ou seja, o que significa imputar? Ela nos é doada, inserida em nós, ok? A confissão diz que Deus chama eficazmente, livremente, justifica isso. A confissão vai dizer isso, que Deus chama de maneira eficaz e ele de maneira livre justifica, ok? É um outro item da confissão de fé de Westminster. Então essa relação é importante a gente entender que é um ato que Deus coloca em nós que nos descreve como alguém que agora é justo, ok? Então esse negócio é meio estranho, mas na visão de Lutero, por exemplo, que é uma boa definição, eu sou justo, mas ainda continuo sendo pecador, ok? Então, qual é o ponto disso? O ponto disso é que o Romanos vai nos dizer, e agora vamos para o capítulo 4, versículo 4 e 5, que é importante que nós entendamos isso, que ele vai falar sobre a visão de Abraão, vai citar Abraão, e depois ele vai mostrar exatamente essa questão no versículo 4 e 5 de que nós precisamos ser justificados, ok? Então, olha lá. O que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar. Porém, diante de Deus, por que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A mesma ideia, né? Imputação. Ora, olha só que interessante. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. O que trabalha, o salário
não é favor, é dívida, ele tem que receber porque ele trabalha. Mas é aquele que não fez nada e recebe. É isso que Paulo está dizendo para nós. Né? E aquele que não fez nada e recebe? E aquele que foi justificado como Abraão e todos os crentes que receberam essa justiça forense de Deus, declarando estes homens, Abraão, inclusive o pai da fé, isso choca os judeus, obviamente, né? E eles não entendem isso, né? Mas olha só, que interessante. A justiça que Abraão recebeu, todos os crentes também precisam receber. Nos é imputada, nos é colocada, nos é doada por meio de Jesus Cristo. É Deus quem declara o homem justo, muito embora ele continue ainda sendo um homem pecador. Mas é Deus quem diz que ele é justo. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Por que ele recebeu a justiça? Por que isso lhe foi imputado por justiça? Porque ele creu em Deus. A justificação que ele recebe porque ele creu em Deus. A crer em Deus pela fé. Né? Deixa eu ver aqui, a Sandra está perguntando algumas coisas aqui. Isso, eu ainda não, já somos perfeitos, mas não desfrutamos plenamente de tudo o que recebemos de Deus neste mundo. Existe alguma forma de perdê-la? Não. Uma vez justificado, ok? Essa questão é importante. Nós somos justificados, declarados justos por Deus, pela obra dele, mediante Jesus Cristo. E é muito importante que nós entendamos isso, ok? Daí eu vou fazer uma analogia aqui com Hebreus, né? Aquele que porventura se distancia e não retoma mais, na verdade nunca foi. Não há como expor Cristo de novo à vergonha, né? Hebreus vai dizer isso. Só há uma forma só há uma vez, a gente só experimenta a salvação uma única vez. Não tem como você experimentar a salvação várias vezes, tá bom? Você não recebe a salvação várias vezes. Você muda de direção, você converge de direção, isso é chamado de santificação, várias vezes, né? Nós retomamos a nossa vida diante de Deus, convergimos de caminho, mudamos de caminho, ok? Então, fazendo uma analogia com Hebreus, uma vez que você se distancie e não retorne, não volte, Hebreus infere lá, nos faz pensar que, na verdade, nunca fomos de Cristo, né? Porque ninguém pode perder a salvação. A gente só perde aquilo que nunca recebeu. Né? E nesse sentido, então, se fomos declarados justos, se houve vocação eficaz, se houve regeneração, arrependimento, conversão, fé, santificação na vida desse crente, ele é salvo. Ele é salvo. Esses processos ficam evidentes. Aliás, semana que vem a gente vai falar sobre isso. Qual é a evidência de um cristão que foi justificado? O processo de santificação, é a forma como ele está lutando para viver, amando Jesus Cristo, amando a Deus, lutando para obedecer, para servir, para caminhar nesse mundo como sal e luz dessa terra. Isso é uma evidência da obra da justificação, é uma evidência da obra da vocação eficaz, é uma evidência da obra da regeneração, do arrependimento, da conversão e da fé. Ele vai mostrar por meio da sua vida aquilo que ele recebeu como presente, a salvação em Cristo, na vida prática dele, ok? Então, isso é uma evidência. Uma evidência é nós, para entendermos quem são de fato aqueles que amam a Deus neste mundo, é você observar se ele está lutando para ser um cristão melhor, para servir a Deus, para amar a Deus, para seguir a sua lei, se ele está lutando contra o seu pecado, se ele não se conforma e não se amolda ao pecado, ok? Não é que ele não peque, mas ele está lutando para ter uma vida reta, justa, santa, vitoriosa em Cristo. E aí isso vai mostrar que ele de fato foi alguém justificado. Ele recebeu essa justificação pela fé, esse ato que Deus fez de maneira livre por ele em Cristo Jesus. Muito embora ele seja justificado e também ainda continue sendo chamado de pecador, a santificação é uma evidência de que ele é de Cristo. Quem peca se incomoda com o pecado, porque é de Cristo. Se incomoda, luta, vai abandonar, vai deixar o pecado, vai largar o pecado, vai abandonar essa vida de pecados e vai lutar para ser cada vez mais parecido com Deus, ok? Então, esse sentido é que nós mostramos uma evidência prática da nossa salvação e de que nós fomos justificados em Cristo Jesus por meio da obra dele, tá bom? Não alcançamos plena santificação neste mundo, Sandra, tá bom?
Eu vou falar sobre isso semana que vem, porque a santificação é que vai dar margem para a gente entrar no galardão. Mas não alcançamos, tá bom? Neste mundo, não. Nesse mundo é impossível, tá? Mas a sua pergunta é importante, tá bom? Mas nós não alcançamos. Não alcançamos a salvação, então, porque nós cumprimos a lei, diz Paulo em Romanos. Deixa eu fechar esse parênteses aqui, né? Vamos voltar para o texto de Romanos aqui. Nós não alcançamos a salvação porque cumprimos a lei. Aliás, ninguém pode alcançar a salvação porque cumpre a lei. Se Paulo diz que todos nós pecados, se todos nós pecamos, se todos nós carecemos da glória de Deus, todos nós então precisamos ser justificados. Versículo 24, gratuitamente por sua graça mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Nós precisamos de Jesus. A lei não pode por si só, nós não seremos justificados. Por quê? Porque nós não conseguimos, não há nenhum homem que cumpra a lei. Por isso que Cristo veio também, porque ele cumpre a lei. Aliás, Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, né? Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Eu tenho isso como uma intenção para a gente conversar aqui. Olha só, então, sabemos o que? Diz Paulo, que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, o capítulo 3. E todo mundo seja culpável perante Deus. Olha aqui a resposta. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Essa perspectiva, essa percepção era do judeu, que achava que estava salvo porque ela era filho de Abraão, era da descendência de Abraão. Abraão é nosso pai, né? Então nós somos justificados porque Abraão é nosso pai. Então, nesse sentido, queridos, nós vamos ver aqui, Paulo respondeu o seguinte, olha só, porque está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser a pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Abraão creu, e o fato dele crer, isso lhe é imputado por justiça. E Paulo vai dizer isso de novo. Olha só, versículo 22, capítulo 4. Pelo que isso também lhe foi imputado por justiça. Não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé. Versículo 20. Fortaleceu dando glória a Deus. Abraão creu. E quando ele creu, ele recebeu essa imputação. Ele foi justificado. Então essa é uma questão importantíssima que Paulo vai dizer para os judeus, que eles não são justificados porque Abraão é o pai deles, mas até mesmo Abraão teve que ser justificado pela fé, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei aponta para mim quem eu sou. A função da lei não é e nunca foi nos salvar. Nunca foi. Ela aponta o meu pecado. Olha só o que diz Paulo em Gálatas. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela lei? Não, pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Aio aqui é o fio condutor, aquilo que me conduz a alguém. Por isso que Romanos 10:4 vai dizer, esse fio me conduziu a quem? Me levou aonde? A Cristo. O fim da lei é Cristo. Então, se o fim da lei é Cristo, a lei me aponta para o fio condutor, o aio. O aio é o fio condutor que me aponta para Cristo. Então, eu vou ser justificado por causa de Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. A função da lei, portanto, queridos, é fazer o quê? Me conduzir a Cristo. Me conduzir a Cristo. A lei, diz Paulo, ela é o aio, o fio condutor para me levar a Cristo. Por isso que ele vai dizer que ela não pode nos salvar. Aliás, não é o propósito dela nos salvar, mas apontar quem nós somos. A lei aponta os nossos pecados, diz Paulo, né? Ora, sabemos que toda a lei diz aos que vivem na lei e diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Quando nós começamos a entender a lei nos aponta quem nós somos. Ela mostra o nosso pecado, ela mostra a nossa natureza decaída. Por esse motivo é que Paulo em Gálatas 5:2 vai dizer, eu vos digo, porém, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Percebem agora?
a importância disso lá em Gálatas, a discussão sobre vai circuncidar, não vai circuncidar, circuncida para ser salvo, quem crê em Cristo tem que ser circuncidado. Paulo vai dizer, ora, se você circuncidar, Cristo não serviu para nada, porque nós voltamos para a lei. Se a lei me aponta para Cristo e o fim da lei é Cristo, eu vou circuncidar? Não, a lei me aponta para Cristo e Cristo já veio. Por isso, o fim da lei é Cristo. O fim da lei para a justiça de todo o que crê. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Se o fim da lei é Cristo, eu vou ficar ainda circuncidando? Como é que eu vou fazer isso? Ser circuncidado e ser crente? Ser aquele que crê em Jesus? Ou eu estou na obra, ou eu estou na graça. Ou eu creio em Cristo, ou eu pratico as obras da lei. E as obras da lei não me salvam. Elas apontam, e é claro que a circuncisão teve o seu propósito, né? Não é o nosso foco aqui, mas é óbvio que ela teve o seu propósito, né? A circuncisão, todos os ritos do Antigo Testamento, as simbologias, elas apontam para quem? Para Cristo. Lembra? A lei é o fio condutor. Ela aponta para Cristo. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Olha que interessantíssimo isso. O fim da lei é Cristo. Quando o cordeiro era imolado, aqueles que criam eram perdoados e salvos. Imolar o cordeiro era um pedido de perdão. Quem levava cordeiro para ser perdoado? Só crente. Então, necessariamente, o crente, quando oferecia holocausto, né, respondendo o que o Jonas perguntou aqui, ele está pedindo perdão. Hoje nós temos acesso direto, né? Hebreus, né? O véu foi rasgado, entramos no santuário, falamos com Deus por intermédio de Jesus Cristo e pelos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Então nós podemos falar com o nosso Criador, né? Mas é isso, Jonas, você tem razão. Todo sacrifício apontava para nosso Senhor e Mestre que veio, mas o sacrifício que era levado diante do sacerdote era um pedido de perdão, era uma confissão dos meus pecados, né? Aquele que pecava deveria sacrificar. Havia também ofertas de gratidão, da colheita e etc. Mas uma das ações que o povo de Deus deveria praticar no Antigo Testamento era a confissão, e a confissão era também feita por meio do sacrifício, né? Então, Flávio está perguntando, sim, nesse caso já havia salvação, sim. As pessoas eram salvas no Antigo Testamento, ok? Elas eram salvas. Aliás, usando aquele texto de Hebreus que a gente mencionou alguns sermões atrás, morreram crendo na promessa, andaram no mundo que nós vivemos, crendo na promessa, tá bom? Já havia salvação, ok? Lá no Antigo Testamento as pessoas eram salvas. De maneira muito simples, as pessoas ouviam a palavra, ouviam os textos, a lei, a mensagem, os profetas. Deus falava de uma maneira diferente, né? Por meio voltando para Hebreus, isso fica claro no capítulo 1, Deus falou por meio dos profetas, Deus falou pelos apóstolos, e depois diz Hebreus que Deus fala por Cristo, né? Por meio do seu Filho, ok? Então esses métodos utilizados por Deus para falar ao seu povo, vamos lembrar, por exemplo, dos profetas, era um convite ao arrependimento, ao reconhecimento dos seus pecados e ao senhorio de Deus. Portanto, havia conversão, havia salvação no Antigo Testamento, ok? Isso fica claro na lei e nos profetas, tá? Nesse sentido, então, queridos, quando então olhamos para o texto de Gálatas 5:2, que foi o último texto que lemos aqui, Paulo nos convida a entender que se nós desejamos ser salvos não porque guardamos a lei de maneira plena, porque somos incapazes, mas porque Cristo nos justificou. É a obra de Deus por meio de Jesus Cristo, ok? Então, consequentemente, quem não guarda toda a lei, vamos usar essa analogia, está pecando. Você tem que guardar a lei toda, não pode só cumprir uma parte dela. Se você acha que a lei ela salva você, então diz Paulo, né? Você precisa cumprir toda a lei, porque se você deixar de observar um aspecto dela, já pecou em toda ela, ok? Portanto, pela graça sois salvos. Esse é o nosso ponto, Efésios 2:8, né? Mediante a fé. E o que Paulo diz aqui? Isso vem de onde? Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom? É um presente. A graça que nos foi concedida por Deus em Cristo Jesus. Afinal de contas, a graça que nos foi concedida para que nós fôssemos salvos mediante a fé
que não vem de vós, é dom de Deus por intermédio de Jesus Cristo, ela é estritamente essencial para nós, porque se nós lembrarmos do texto de Efésios capítulo 2, versículo 1, nós estávamos mortos. Mortos não podem ter qualquer tipo de atitude em direção à salvação ou até mesmo em direção ao Senhor, né? Mortos em nossos delitos e pecados. Aqui não é uma morte física, né? Tem lá um corpo deitado no caixão e ele não pode ter nenhuma atitude. Não, não é isso. Paulo está dizendo que você trabalha, você tem vida, você tem família, você tem dinheiro ou não tem dinheiro, você é rico ou pobre, você casa ou não casa, cresce financeiramente ou não, exerce a sua profissão ou não, tem filhos ou não, não importa, sem Deus você está morto. Por isso que ele vai dizer que esse é um presente que nós recebemos gratuitamente em Cristo, por meio de Deus, e em Jesus Cristo, por intermédio da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus. Deus nos dá até mesmo a fé que precisamos para crer nele, porque a nossa fé é insuficiente para acreditar nele, ok? A fé objetiva, a fé para a salvação, porque o homem tem fé, mas como diz Romanos 1, ele tem fé em aves, quadrúpedes e répteis. Sem Deus, é isso que ele é, ok? Por isso, então, a função das obras é apontar para nós o que viria, o Cristo que viria. A lei aponta para Cristo, o fim da lei é Cristo. Por isso Paulo vai dizer que nós recebemos o presente da graça, e o presente da graça é um presente que nos foi doado em Cristo Jesus, né? Usando aqui um teólogo que eu gosto muito, sistemático, ele vai dizer o seguinte: a justiça de Deus que se revela no Evangelho consiste como uma concessão de uma justiça de fé, uma justiça de fé, a justiça que nos foi doada por meio de Cristo, por intermédio da fé. A justiça de Deus, é a justiça de Deus. Deus fez isso por nós, Ele nos imputou isso, né? Isso nos mostra que nós precisávamos de justificação, ok? Não há justiça se não for pela obra de Deus em Cristo Jesus, para que nós recebêssemos a fé e crescêssemos no seu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, o entendimento aqui acerca disso é que a justificação pela fé é a graça que nos foi concedida por causa de quem? Por causa de Jesus. Então, de maneira muito simples, não é o nosso assunto aqui, mas olha só, a fé é apenas um instrumento para a gente crer que Jesus veio morrer por nós. De acordo com a Escritura, é dom de Deus. E se é dom de Deus, ela é um instrumento usado por Deus para que nós creiamos na sua obra poderosa por meio de Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É um dom de Deus. A fé é um dom de Deus concedido a mim e a você pelo Espírito Santo de Deus. Por isso nós cremos, por isso nós passamos a crer em Deus, ok? Bom, como consequência disso, Paulo vai lá para o capítulo 6 de Romanos nos convidar, depois no 12, em Adão e em Cristo, e eu não vou ler tudo, mas só para a gente ter uma ideia aqui, capítulo 6, versículo 1 e 2, entendendo que nós somos justificados por essa graça e recebemos esse dom por meio da fé, o dom da salvação, o presente da salvação por intermédio da fé, Paulo vai nos convidar a viver a justificação, compreendendo isso na vida prática. Esse é o ponto que a gente vai encerrar aqui para ir para a semana que vem. Mas olha que interessante. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós o que para ele morremos? Nós morremos. A explicação do apóstolo Paulo aqui para nós é mostrar que nós agora estamos em Cristo, né? Somos novas criaturas, nascemos de novo, e pessoas que são novas criaturas, que nascem de novo, que experimentaram esse presente da graça por meio da fé, que foram justificados, que receberam a imputação da justificação, da justiça, desse ato de Deus em Cristo, não podem viver pecando, não podem viver segundo os seus próprios desejos, segundo a sua própria natureza, porque se viverem segundo a sua própria natureza, negam aquilo que receberam em Cristo. Como vamos viver para o pecado, nós o que para ele morremos? E aí ele vai desenvolver o seu pensamento
mais adiante no texto, dizendo assim, olha, versículo 8, né? Versículo 7, perdão. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, ele está falando da nossa velha natureza, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, falando sobre o reinado de Cristo, o senhorio dele. Agora, por quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, olha a instrução dele no versículo 9: viva para Deus. Assim, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E agora ele vai falar sobre um novo Senhor, né? Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos vossos membros do seu corpo como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-os a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não tem domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim da graça. Paulo vai dizer que uma evidência de que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele é que nós passamos a viver para Deus, não permitimos mais que o pecado reine em nosso corpo mortal, de maneira que nós sejamos escravos das suas paixões, e nós agora estamos unidos a Ele, unidos na sua morte e unidos na sua ressurreição, semelhantemente na sua ressurreição. E uma vez que isso foi algo real para nós, o pecado então que nos foi imputado na transgressão de Adão, Romanos 12, né? Por um homem entrou o pecado e por outro homem entrou a salvação. Aquele pecado que entrou no mundo por causa de Adão foi justificado, foi pago por Deus, cancelado por Deus em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos, pela fé, receber o presente da graça, da vida e da salvação eterna. Portanto, Paulo vai dizer assim: se nós morremos com Cristo, se nós nascemos para uma nova vida, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que todas se fizeram novas. Se nós nascemos em Cristo, o pecado não pode mais nos escravizar. Porque ele diz: viveremos nós para o pecado, para que a graça seja mais abundante? Ele vai dizer: de modo nenhum. Como vamos viver no pecado, nós, os que para ele já morremos? Morremos para o pecado quando recebemos a salvação e a vida eterna. Isso precisa estar muito claro em nós, muito claro para nós, porque em Adão somos pecadores e em Cristo justificados pela graça de Deus, que nos transforma e nos salva para uma nova vida, de maneira que não permitam mais, diz Paulo, que o pecado reine em vosso corpo mortal. O pecado não é mais senhor das nossas vidas, percebem isso? O pecado não é mais senhor das nossas vidas, né? A Bíblia fala que quem vive pecando nunca o conheceu. Exatamente, Sandra, né? A prática do pecado, né? O crente não vive na prática do pecado, ele peca, mas ele não vive na prática do pecado. Né? Portanto, não reine mais o pecado em vosso coração, em vosso corpo mortal, diz Paulo, de maneira que obedeçais às suas paixões. Lembra de Efésios? Nós andávamos segundo o curso deste mundo, obedecendo quem? O príncipe da potestade do ar, Satanás, fazendo o quê? Dando vazão às nossas paixões. Vazão às nossas paixões. Olha só, vamos concluir aqui. Vazão às nossas paixões. Olha só. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensatos. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou às suas paixões, às suas imundícias. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Por causa disso, mais uma vez Paulo vai dizer: Deus entregou suas paixões infames. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus então, e passaram a fazer coisas reprováveis, Deus então se revela do céu, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. Quando Paulo diz em Romanos 6 que nós morremos para o pecado e ressurgimos para uma nova vida, ele diz que a razão pela qual nós passamos a viver essa nova vida, que nós morremos em Cristo, estamos ligados a Ele, ressuscitamos com Cristo. Por isso ele diz: não permita que o pecado reine mais em vocês, não pode mais nos dominar, não pode mais nos dominar. Aí Romanos 12 vai dizer lá que nós temos que andar como?
Rogo-vos, pois, meus irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que anda o crente agora? Inconformado com o século. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não permita que o pecado reine mais em seu corpo mortal, de maneira que você obedeça às suas paixões. Essa é a justificação que nos foi doada por meio da fé em Cristo Jesus. Alguma dúvida, irmãos? Paramos aqui. Há muito para falar